Argentina e Egito, Suíça e Colômbia. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol internacional desta terça-feira, dia 7 de julho. Beleza? Então já vamos lá, de maiores destaques esse Argentina, Egito, Suíça e Colômbia. Mas a gente ainda tem campeonato equatoriano, Conference League se iniciando, essa fase preliminar nesse início, né? Fase qualificatória da Champions também. Aí tem campeonato boliviano. Eu vou tratar sobre esses jogos também, mas lógico, o maior destaque está aqui em Argentina, Egito, Suíça e Colômbia. Então, primeiramente falando de Argentina e Egito, como ambas seleções chegaram, uma seleção argentina com uma campanha muito boa até agora, mas no primeiro mata-mata sofrendo contra Cabo Verde, né? Na fase inicial amassando a Argélia, conseguindo vencer da Áustria com 2 gols do Messi, contra a Jordânia também poupando jogadores, vence tranquilo. E aí na fase anterior sofre muito contra Cabo Verde, passando apenas na prorrogação. Agora os argentinos irão enfrentar o Egito. Grandes destaques dessa formação aqui da Argentina: Lisandro Martinez deu uma assistência absurda no último jogo para o Messi, muito bem. Na lateral esquerda não tem o Medina. Medina saiu na última partida, entrou o Tagliafico. Então o Tagliafico está como provável. Lembrando, isso daqui tudo é provável escalação, não é certeza, então. Na direita está o Molina, beleza. No meio de campo segue com a mesma base de time, mantendo o McAllister, mantendo o Depou, mantendo o Enzo Fernandes, mantendo o Almada. E lá na frente o maior destaque é lógico o Lionel Messi. Então, tudo gira em torno do Messi, essa aqui é a real. Procuram o Messi dentro de campo. E é a tendência é que isso se repita. E aí destaques que devem vir no segundo tempo. Julian Álvares, vai entrar com certeza, provavelmente no lugar do Lautaro Martinez, inclusive. Nico Gonzalez para fazer um dos dois corredores. Juliano Simeone também pode fazer essa função. Contra o Cabo Verde entrou o Nico Gonzalez. Sendo sincero, eu acho que o Simeone é melhor que o Nico Gonzalez. Eu prefiro ter o Simeone no meu time do que o Nico Gonzalez, por exemplo. Acho que ele poderia passar um pouquinho à frente na fila. O Nico Paz é difícil jogar, porque para ele entrar, provavelmente o Messi teria que sair. Isso não vai acontecer. A não ser que o jogo já esteja ganho, né? O Paredes pode ser um volante importante que segue sendo aproveitado. O Montiel entrou no último jogo também, né? Mas, no geral, acho que quem pode mais fazer a diferença é o Julian Álvares, entrando no segundo tempo. E ou o Simeone ou o Nico Gonzalez entrando pelas beiradas. Um dos dois. Tá bom? Talvez os dois, inclusive, né? E aí, olhando lá do Egito. Mas, lógico, o maior destaque é esse cidadão aqui, né? Lionel Messi. Artilheiro da Copa empatado com Mbappé e Haaland, né? A diferença é, o Mbappé e o Haaland já jogaram as oitavas de final. O Messi ainda não. Vai jogar esse jogo, né? Do lado do Egito agora, o que dá para eu destacar aqui? O Rani é um bom lateral, mas fez gol contra no último jogo. É muito experiente, né? O Salah, indo para esses momentos finais dele com a camisa do Egito, né? Tá sendo fundamental para o Egito nessa Copa. Foi importante a liderança dele contra a Austrália, convertendo o pênalti dele também. Então, lógico, o Salah. O Ashore, muito bom jogador, fez gol no último jogo, chega bem à frente, excelente meio-campista. Na prática é o Ashore pelo meio e o Salah pela direita, né? Aqui está invertido. O Ashore seria esse cara mais centralizado e o Salah o cara da direita. O Zico tinha feito gol no Brasil, né? Ele que joga no Pirâmides. E o Marmoush faz uma Copa do Mundo frustrante, tá? O Marmoush tem 4 jogos, nenhum gol. É um centroavante muito bom, um centroavante móvel do Manchester City, o reserva do Haaland. Só que na Copa do Mundo não tem nenhum gol. Eu esperava bem mais do Marmoush. Achava que ele poderia fazer mais gols que o Salah, inclusive. Mas o Marmoush tá sendo bem frustrante, tá? Tá decepcionando. E aí, caras que podem vir no segundo tempo que eu posso destacar aqui. Trezeguet, muito bom jogador já com passagem pelo Aston Villa, inclusive. O Zizo, muito bom jogador do Al-Ahly também. Ex-Pirâmides. O que mais dá para destacar? De maior destaque são esses. Tem o El Chenal, que é um goleiro que é ídolo do futebol egípcio. Só que ele não vai entrar, né? Não vai entrar. A não ser que o goleiro se machuque. Então, os maiores destaques daqui na minha visão é o Trezeguet e o Zizo, tá bom? Os dois que jogam no Al-Ahly, inclusive, né? São os caras que eu acho que mais podem fazer a diferença nessa seleção do Egito, tá bom? Mas, no geral, é uma Argentina bem mais forte. Eu acho que a Argentina vai ter uma vida mais tranquila do que foi contra Cabo Verde.
Egito já faz a sua melhor campanha da história em Copas do Mundo. Foi muito emocionante a classificação contra a Austrália, mas é uma seleção limitada, né? A tendência é que a Argentina passe, mas vamos ver se o Egito apronta. Os egípcios normalmente têm uma defesa bem coordenada, então pode ser que isso dê dificuldade para o Messi, principalmente. E do meio para frente, principalmente a trinca do lado direito aqui. Ashore, Salah e Marmoush são caras que eu acho que podem ser muito decisivos no jogo. O Zico também pode ser importante. E os caras que vêm do banco são aqueles que eu citei, né? O Zizo e o Trezeguet. O Zico vai sair com certeza para a entrada de um deles. Provavelmente o Trezeguet tá na frente da fila. Mas são do meio para frente jogadores interessantes do Egito. Do meio para trás, jogadores comuns e que, se estiverem bem coordenados e bem concentrados, podem dar trabalho para segurar o ataque tão bom como é o ataque da Argentina, né? Mas a Argentina é bem favorita. Aí a gente vai para Suíça e Colômbia, um confronto muito interessante, muito equilibrado. Tô falando do líder do grupo, onde ainda tinha o Canadá, onde ainda tinha a Bósnia e Herzegovina, onde tinha o Catar, né? A Suíça passou em primeiro nesse grupo. E a Colômbia é líder do grupo, que ainda tinha o Uzbequistão, o Congo e Portugal, né? Duas seleções que passaram muito bem, passaram em primeiro. É um confronto muito equilibrado aqui, tá bom? Quem passar vai enfrentar o Argentina e o Egito, provavelmente a Argentina. Tá? Nesse confronto é difícil até falar quem é favorito, tá? Eu acho que a Colômbia é um pouquinho favorita, mas é um duelo muito equilibrado. Então, destaques aqui da Suíça. Já começa no gol, um grande goleiro como é o Kobel. Na zaga, um grande zagueiro como é o Akanji. Nas laterais, o Ricardo Rodrigues, que é muito experiente. E o Zaccaria improvisado. Aparentemente o Zaccaria vai jogar improvisado nessa lateral direita. Ele que é volante, né? Do Mônaco, o Borussia Mönchengladbach, Juventus. Está no Mônaco atualmente, né? Tende a jogar improvisado pela direita. No meio de campo, o Freuler, muito bom jogador. Não sei se vai permanecer no Bolonha. O grande Xhaka joga demais, é o cara que faz esse jogo da Suíça acontecer. Manzambi, que é um dos grandes destaques dessa Copa do Mundo. Desde que o Manzambi entrou nessa seleção suíça, ela elevou demais o seu nível. Ele entrou naquele jogo contra a Bósnia e dali em diante não saiu mais do time. Mudou o jogo contra a Bósnia, foi o craque do jogo contra o Canadá. No jogo passado, contra a Argélia, ele também foi fundamental dando assistência. O Manzambi mudou a seleção suíça. E ainda tem o Rubem Vargas aberto de um lado, que é muito bom jogador do Sevilha. E jogava no Augsburg. O Indói, muito bom jogador, ex-Bolonha também, que está no Nottingham Forest. E lá na frente o Embolo, centroavante da Suíça, já faz muitos anos. Então, tô falando de um ataque muito bom. Por seus clubes, nenhum deles é muito protagonista. O Manzambi até vai, no Freiburg. Agora o Embolo é reserva do Rennes. O Indói é reserva do Nottingham Forest. E o Rubem Vargas, eu confesso que eu não sei. Eu acho que ele era reserva do Alexis Sanches no Sevilha, tá? Mas o Manzambi sim é protagonista no Freiburg. De resto, atacantes bons, mas que não são protagonistas nos seus times, né? Enfim, mas é um time bom, tá? Bons jogadores do meio pra frente podem desequilibrar. Tem o Xhaka para organizar esse meio de campo. A Suíça gosta de ter a bola. Esse vai ser um jogo interessantíssimo, tá bom? E aí, destaques que podem vir na segunda etapa e do banco de reservas no geral. Andone, muito bom jogador do Burnley, que estava no Benfica até pouco tempo atrás. Okafor, muito bom jogador do Leeds United, faz todas essas funções de ataque. Ex-Milan, inclusive. O Rieder, muito bom jogador também. Aparentemente ele foi pro Young Boys agora, mas jogava no futebol alemão. Muito bom jogador. O Ebischer, que estava no Pisa, mas pertence ao Bolonha. Muito bom meio-campista também. O Sou, muito bom meio-campista também. De maiores destaques são esses, tá? Eu diria que caras que podem entrar e mudar o jogo. O Rieder tem essa capacidade de criação interessante. Anos atrás chegou a ser titular dessa seleção suíça. Na Eurocopa ele era titular, inclusive. O Okafor pode mudar grandemente o jogo. E principalmente esses dois, o Rieder e o Okafor. Tá? Mas o Andoni pode ser uma opção no lugar do Embolo. O Ebischer pode entrar nesse meio de campo. Mas o Okafor e o Rieder são os caras que eu mais enxergo que podem mudar a partida. E do lado da Colômbia agora, deixa eu ver destaques que eu posso citar aqui. O Davidson Sanches tem uma bola aérea muito boa. Ele ia fazendo o gol da vitória contra Portugal, por exemplo, mas foi anulado. Na lateral direito, o Munhoz.
junto com o Hakimi, na minha visão, os dois melhores laterais direitos desta Copa do Mundo, estão jogando muita bola. No meio de campo, o Puerta roubou a vaga do Richard Rios dentro de campo, jogando muita bola. Ele joga no Racing Santander, time que acabou de subir da segunda divisão espanhola para a La Liga. Não tem tanta mídia, mas faz uma ótima Copa do Mundo, pegou a vaga do Rios, como eu disse. John Arias foi o cara que foi decisivo no último jogo para a Colômbia, né? Contra quem mesmo foi o jogo da Colômbia, cara? Contra a Gana, né? E a Gana jogou fechadinha, o Arias foi quem fez o gol. O Arias foi fundamental, né? Mais à frente, o Luiz Dias, que é o craque do time. Luis Soares, muito bom atacante do Sporting, mas que está decepcionando nessa Copa do Mundo. E o Rames Rodrigues, que também está decepcionando, indo já para esses momentos finais dele com a camisa da Colômbia. Então, assim como o Modric teve o último jogo de Copa dele pela Croácia, o Neymar teve o último jogo de Copa dele pelo Brasil, se a Colômbia for eliminada, é o último jogo de Copa pelo Rames, com a camisa da Colômbia. Então, todos os colombianos também têm esse fator a mais de tentar ajudar o Rames a conquistar a Copa do Mundo, que é muito improvável. Acho que a Colômbia nunca ganhou nenhuma vez na história. Nunca ganhou nenhuma vez na história. Então, podem até tentar honrar o Rames Rodrigues, mas em nenhum momento da história conseguiram ganhar o título, independente do motivo. Vamos ver se dar um título ao Rames Rodrigues vai ser o suficiente em quesito motivacional para ajudar a Colômbia, né? Na prática, é o John Arias caindo pela direita e o Rames vindo para o meio em muitos momentos, né? E aí, destaques que podem vir do banco de reservas. O Cúcio Hernández, centroavante do Betis, fez um jogo muito bom contra o Uzbequistão, por exemplo. E pode mudar o jogo entrando no lugar do Luis Soares. Aparentemente está sem o John Córdoba, né? Que vinha sendo o titular. O centroavante vinha sendo o John Córdoba. Começou com o Luis Soares. Aí o John Córdoba virou o titular. E aí, sem o John Córdoba, o Soares deve jogar. E aí, o reserva imediato é o Cúcio Hernandes. Dá para destacar o Campas, que vem perdendo protagonismo no Rosário, mas foi o cara que fez o gol da vitória, por exemplo, na estreia. O Quinteiro sempre entra no lugar do Rames e muda o jogo. O Richard Rios pode entrar nesse meio de campo e dar uma chegada a mais também para esse time da Colômbia. Então, maiores destaques aqui que podem mudar o jogo. Cúcio Hernandes entrando no lugar do Luis Soares. Quinteiro entrando no lugar do Rames Rodrigues. E o Richard Rios entrando nesse meio de campo da seleção colombiana. Seriam os caras que eu mais diria que podem mudar o contexto do jogo ou o desenrolar dele. No geral, um jogo muito interessante, um jogo que eu vejo duas equipes que eu imagino que tentam ter a bola, que vão ser protagonistas. Não acho que vai ser um contexto tipo foi Paraguai e França, Brasil e Noruega. Não, aqui vai ser um jogo que ambas equipes vão disputar para ser protagonistas. Ambas equipes gostam de ter a bola. Então esse jogo vai ser interessante de ver. Aí a gente ainda tem Alcas e Guayaquil City, né? Aqui já saindo da Copa do Mundo, inclusive, né? Vamos ver se carrega, né? Não tá carregando. Deixa eu recarregar a página? Não, não precisa. Então, Alcas e Guayaquil City. O Alcas na sexta colocação com 26 pontos. O Guayaquil na 12ª com 19. Eu fico feliz de ver o Guayaquil City na primeira divisão, por mais que faça uma campanha ruim. Porque eu lembro que o Miller Bolanhos jogava nesse time. Eu torço pro Grêmio, né? Então o Bolanhos chegou a ter um papel importante na história do Grêmio. Já fez gol em final de Copa do Brasil, né? E até pouco tempo atrás ele estava no Guayaquil City. Enfim. O Otero, do Criciúma, até pouco tempo atrás estava no Alcas também. Enfim, aqui o Alcas é bem favorito, né? Na Conference League a gente já vai ter Strassen e La Fiorita, time de Luxemburgo e outro de San Marino. Nunca ouvi falar desses times, mas estão nessa fase de qualificação da Conference League. A gente vai ter Elbasan da Albânia e o Bate Borisov, aí sim, um time mais tradicional, time da Bielorrússia, né? De Belarus. Time que eu lembro que lá para 2014, 2015, chegou a jogar Champions contra o Real Madrid, cara. Enfim, é um time que já disputou a Champions em alguns momentos, é mais tradicional, né? Enfim, tá nessa fase preliminar da Conference League. Aí na fase preliminar aqui da Champions, agora vai ter o Sabah, do Azerbaijão contra o Denil Saints, do País de Gales. Lincoln Red Impets, de Gibraltar contra o Inter Scaldes, de Andorra. O Arat Armênia, da Armênia, contra o Riga, da Letônia. O Riga é um time bem forte da Letônia, tá?
Acho que o Riga é favorito nesse confronto, inclusive. Kaunas Žalgiris da Lituânia contra o Drita, do Kosovo. Vardar, da Macedônia do Norte, contra o Kups, da Finlândia. Floriana, de Malta, contra o Shamrock Rovers, time tradicional da Irlanda, tá? Que o Shamrock Rovers é bem mais favorito. Torço que o Shamrock Rovers passe de fase, inclusive. Vai ter o Flori, de San Marino, contra o Larne, da Irlanda do Norte. Borac Banjuluka, de Bósnia e Herzegovina, contra o Levski Sofia, da Bulgária. É um time tradicional da Bulgária, tá? Não é do mesmo patamar do Ludogorets, mas talvez logo na sequência já seja a grande potência da Bulgária. Pode dar trabalho. Temos aqui o Klaksvik, de Ilhas Faroé, que esses tempos atrás estava fazendo história no futebol europeu, né? Eu não lembro em qual era o contexto do Klaksvik fazendo história. Não lembro se era na Liga Europa ou algo do tipo, mas tinha uma história bonita do Klaksvik. E vai enfrentar o Alert Bisen de Luxemburgo. Eu acho que era na Liga Europa, tá? Do Klaksvik, se eu não estiver enganado. E a gente vai ter também o jogo entre Vikingur da Islândia e o Győri Eto da Hungria. Poderia ser de Camarões, né? Győri Eto, né? Eto, mas enfim, é da Hungria. Vai ter esses dois amistosos aqui, o Dinamo Majorano contra o Ginásio La Plata, da Argentina. O Arda e o Beitar Jerusalém, enfim, né? Campeonato Boliviano tem o San José contra o Real Tomayapo. San José, que anos atrás já enfrentou o Flamengo na Libertadores, inclusive, é o 16º colocado com 2 pontos e o Tomayapo é o 15º com 5 pontos. Duas equipes absolutamente frustrantes nesse início do Campeonato Boliviano. Esse daqui que já é o que já é o clausura, eu não sei como é que é dividido o Campeonato Colombiano. Enfim. E no geral são estes os jogos do futebol internacional desta terça-feira, tá? Jogos do futebol brasileiro eu comento no 21 Futebol Clube. Queria destacar o seguinte, eu tô fazendo reacts ao vivo de alguns jogos, né? Muito provavelmente de Suíça e Colômbia eu vou conseguir fazer um react ao vivo, tá? Muito provavelmente. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber quando essa live começar. E também eu sempre posto o resumo dos jogos do dia anterior e a projeção dos jogos do dia seguinte, como eu estou fazendo aqui, né? Então se inscreve e ativa o sininho para você sempre receber estes vídeos novos e o aviso das lives também. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!